Mais um Cast Doctor para você. E olha, vamos falar sobre espectro do transtorno do autista. Vamos falar também dessas intervenções, né? E técnicas que são usadas. E o elenco de hoje? Fantástico. Nem vou contar para vocês quem vai ser o elenco de hoje. Só sei que vieram de longe, mas já moro aqui bastante tempo, já tem informações aqui e tudo. Uma de Cacequi e a outra de Santiago, um conterrâneo meu que eu encontro agora, nós conversando e dando risada. A de Cacequi é a Maria Schmidt Ruxo. De Cacequi, hein? Que tal? Que poder. E o santiaguense é o Vitor Malavolta. Mas tem um sobrenome no meio, que é o Cantelli. É isso aí? É isso. Eu tô sabendo, né, Tchê? Gente bonita, sejam bem-vindos ao Cast Doctor. É um prazer tê-los vocês aqui falando sobre esse tema que tem que ser falado todo dia, na verdade, né? Até mesmo porque 1 hora é pouco. Mas o que a gente puder falar aqui já vai ser muito para quem está nos assistindo e está nos escutando. Então sejam bem-vindos. Obrigado. O prazer é meu, acho, estar aqui com uma profissional que eu admiro tanto, que a gente já tem aí alguns contatos envolvendo pacientes, então o prazer é meu poder estar aqui falando de um tema importante, né, bastante relevante aí. Para mim também é um prazer, né, estar aqui com o Vitor e contigo, Douglas. Eu e o Vitor temos muitas troquinhas com os nossos pequenos e pequenas no nosso dia a dia, assim, a gente se fala praticamente toda semana, né, Vitor? Então é muito legal poder estar aqui e falar desse assunto que a gente vivencia tanto, né, todo dia, e é tão importante para que as pessoas também conheçam, né? Acho que vai ser bem legal. Exatamente. E frisando que o Vitor, ele é fonoaudiólogo infantil, e a Maria, ela é psicóloga, né? É infantil, né? Isso. Né? Infantil. Então, a primeira pergunta é: por que escolheram, né, entrar para esse lado? O que chamou a atenção em vocês? Bom, na verdade é uma pergunta difícil assim, de responder, porque quando eu comecei a trabalhar, na verdade, né, quando a gente começa a se formar enquanto fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo em formação, na graduação, a gente tem ali uma área, né, um viés infantil, mas a gente não sai nem um pouco preparado assim, para tudo o que a gente precisa. Então, um clinicão básico. É o geralzão, exatamente, assim, né? Então, eu sempre brinco que quando a gente se forma, a gente vai se construindo terapeuta infantil, né? Porque no momento em que a gente decide assumir a clínica infantil, a gente tem uma decisão que envolve tanto o paciente, a criança, o adolescente, mas envolve a família, outra rede de profissional. Então, foi uma decisão que, às vezes, né, no meu caso, uma decisão que começou devagarinho, né? Eu comecei enquanto fonoaudiólogo educacional lá em Santiago. Legal. E comecei clinicando em Santiago e depois eu vim para Santa Maria para o doutorado. Mas foi uma escolha que quase foi não proposital, assim, né? Dentro das escolas a gente tinha muita criança dentro do espectro. E aí a gente precisava fazer alguma coisa para que aquele processo de inclusão acontecesse. Então foi a partir daí que eu comecei a estudar um pouco mais o TEA e como auxiliar essas crianças. E aí com o processo de estudar, de se envolver nisso tudo, o TEA acabou sendo uma das minhas frentes hoje, dividindo então TEA e TDL ali, é o meu principal carro-chefe. Excelente. Maria? Bom, acho que eu concordo que a psico também, né, não vem com a gente com todo esse preparo. Eu acredito que as graduações, no geral, né, sim, nos preparam nessa coisa mais geral. E a minha intenção, quando eu me formei, não era trabalhar com a criança, né? A criança, ela apareceu na minha vida porque eu tive algumas oportunidades de trabalhar em APAES, né, em diferentes cidades. Comecei no Paraná, eu me formei no Paraná, enfim, morava lá na época. E há 14 anos atrás. Então, eu comecei numa PAI, e ali, então, esse mundo do TEA começou a fazer parte da minha vida lá.
né? Mas por um tempo eu deixei de atender esse público e eu retomei alguns anos atrás com outra experiência de APAE, e daí lá em Cacequi, né? Que foi... Eu gosto muito de APAE, assim, eu acho que o mundo apaiano é um mundo maravilhoso, assim. Então, a partir dali, a criança surgiu novamente na minha carreira, na minha vida profissional, e aí eu senti que era o momento de fato, vivenciar isso com tudo que eu poderia oferecer. Né? E aí, desde lá, assim, mais ou menos uns 4 anos, eu venho me dedicando exclusivamente. Né? Isso é muito bom, estar com vocês, psicólogo e fonoaudiólogo, já veio ao programa também pediatra, já veio também educador, né? E isso faz com que a gente chegue num pensamento de que as pessoas estão indo para esse lado, e que bom que são de diferentes áreas pela situação de diagnóstico. Claro, o diagnóstico quem dá é o médico, né? Mas todos que estão na volta ajudam, porque tudo depende de cada profissional. Por vezes tem profissionais, né, que não seja o médico que capta, até mesmo porque não chegou até o médico essa criança, e aí então já tem um primeiro passo para abraçar essa criança, né, que já tem assim, o primeiro sinal que ele pode ter um diagnóstico de transtorno, né? Então vamos falar sobre diagnóstico? Perfeito. Eu acho que esse caminho diagnóstico é um dos pontos que a gente ainda precisa, enquanto sistema nacional, assim, né? Conseguir melhorar, porque... vou dar um exemplo dentro de fluxo da fonoaudiologia, assim, né? Então, a gente que é fonoaudiólogo infantil, da área de linguagem, da área de fala, a gente recebe esses pacientes com a queixa de atraso de fala, né? Qual é o nosso papel em termos de atuação, né? A gente vai avaliar esse paciente e a gente vai entender se ali, de fato, se apresenta indícios de um atraso ou indícios de algum transtorno, né? Então, a gente precisa entender se existe um atraso, de fato, de linguagem ou de fala, ou se existe indícios de um transtorno de linguagem. Por que isso é importante? Por que essa separação é o primeiro caminho do diagnóstico fonoaudiológico nessa área? Porque quando a gente fala de atraso, é tipicamente aquelas crianças que a gente vê, assim, foi para a escola e bum, assim, melhorou muito, em 6 meses está quase pareado com a idade cronológica. No transtorno isso não acontece. E no transtorno a gente sempre tem uma causa etiológica para ele estar acontecendo, né? Então o fonoaudiólogo ele separa isso, atraso, transtorno. Se tiver um transtorno, a gente precisa daí da avaliação médica para que ele identifique ali a causa desse transtorno. Perfeito. Se é um TEA, se é, enfim, um transtorno, enfim, de outra origem, ou se não tem ali uma causa etiológica definida, que aí a gente pensa no transtorno do desenvolvimento da linguagem. Mas esse processo é muito importante, porque o fonoaudiólogo acaba sendo porta de entrada aí de uns 70% desses casos. E se a gente não fizer essa separação, a gente deixa passar muita coisa, né? Eu sempre digo para os pais, não dá para começar a intervir sem a gente saber o que está acontecendo por ali, né? Então, às vezes, a gente não consegue, de fato, olhar para uma criança e em 3 sessões dizer, olha, é um transtorno de linguagem aqui, né? Principalmente antes dos 2 anos. Hoje o meu público é 80% menos de 2 anos, então... É difícil a gente falar sobre transtorno nessa faixa etária. Só que a gente vai precisar da avaliação médica de qualquer jeito, porque a gente precisa estar junto ali com o passado, porque se a gente for pôr em terapia diagnóstica, ou seja, fazer terapia nessa criança e no final de 6 meses, né, como o DSM pede pra gente, no final de 6 meses a gente reavaliar para ver como que foi esse andar dessa carruagem, o nosso principal parâmetro ali de atraso, transtorno atraso, ele evolui super bem, cumpre os objetivos que a gente achou que ele deveria cumprir. Transtorno, a gente tem um prognóstico bem reservado, ele evolui mais devagar, né? E aí o médico precisa estar com a gente nesse processo, porque assim que a gente entende que é um prognóstico ruim, existe um transtorno, a gente precisa saber qual é esse transtorno. Então, Perfeito. Esse processo diagnóstico é muito importante. Hoje, na clínica, eu tenho o privilégio de viver ele, né? Então, alguns médicos... neuropediatras e pediatras fazem esse encaminhamento para a gente fazer esse processo junto, mas eu sinto que seria muito importante a gente ter esse processo também vinculado dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então,
Infelizmente, a gente sabe que isso não acontece em todos os serviços, né? Em atenção básica, por exemplo. Mas é algo crucial para a gente conseguir intervir o quanto antes, porque só quem intervém sabe que antes dos 2 anos a gente começa a trabalhar e as respostas são muito, muito melhores do que quando a gente pega ali com 4, 5, 6, 7 anos, que a criança evolui, mas não evolui tanto quanto a gente gostaria ali, que a gente observa com 1 ano e meio, 2 anos de idade. E esse processo do diagnóstico feito por áreas diferentes, né, juntas, é extremamente importante porque a criança é um todo. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, aqui eu e o Vitor, a gente vivencia muito o fato de alguns comportamentos virem por uma dificuldade comunicativa, por exemplo, né? E aí eu preciso do Vitor trabalhando essa comunicação para que essa criança também desenvolva um comportamento que seja funcional para a vidinha dela, né? No quesito da comunicação. Então, quando a criança chega para a gente, ela traz questões comportamentais, né? Então, a gente fala que o comportamento é aquilo que a gente enxerga dessa criança, né? Como ela se coloca no mundo, né? Mas até esse comportamento chegar, existem várias questões, né? Para que o comportamento se apresente dessa forma. Então, a gente faz todo um processo de rastreio, né? De alguns sinais ali. Precisa ter as 3... a gente tem 3 critérios básicos, né, para esse diagnóstico, que é o comportamento repetitivo, o prejuízo social e também o interesse restrito. Então, a partir disso, a gente vai avaliando essa criança nesse comportamento, né? E como o comportamento é o que a gente visualiza dessa criança, e a gente sabe que o TEA é um diagnóstico feito através de questões clínicas, ou seja, um diagnóstico clínico, né, é o comportamento que vai nos trazer esses sinais. Claro, sim. Né? Uhum. Então, a gente avaliando esse comportamento, bem como o Vitor colocou, no comportamento a gente também percebe que a gente avalia essa criança e a gente entende que se não há um transtorno, né, um tempo específico de processo terapêutico vai auxiliar essa criança a ela seguir sozinha esse caminho de desenvolvimento. Né? E aí, quando a gente tem, então, uma criança que leva um tempinho mais, né, e tem questões muito específicas, aí a gente entende, então, através de protocolos, obviamente, né, que existe aí a possibilidade de um transtorno. E a partir daí, então, a gente trabalha nessa intervenção. É claro que, assim, o nosso processo avaliativo, ele já é interventivo também, né, porque a gente vai intervindo dentro daquilo que a gente entende que já pode ir auxiliando essa criança. Né? Mas é muito importante esse olhar de todos os terapeutas, de todas as áreas, porque faz muita diferença para a gente entender essa criança como um todo. Sim. E, Vitor, o Sistema Único de Saúde é um direito para todos. Né? Quando ele foi criado, está lá, né? Está escrito que é direito para todos. Mas acredito que daqui a um tempo vai estar, sim, até por toda essa movimentação que está acontecendo. Exatamente. Eu ia comentar, existe uma movimentação ainda, né? Quando se tem uma movimentação, e quanto maior a pressão é maior, então em breve acredito que a gente vai estar lá. Já existem alguns protocolos que já estão sendo, mas a gente sabe criados, que ainda está, né, nesse processo. Isso. A gente entende que é um processo e a gente espera que seja um processo que que é algo que está sendo desenvolvido, né? E que agora, abraçando, né, em termos multidisciplinares, né, dos profissionais, em breve vai estar lá, sem dúvida que vai. Vamos esperar? Né? Mas vamos pressionar. É importante. É importante. Né? Já falamos de equipe, né? Já está formada a equipe. Agora vamos falar na situação de sociedade, vamos falar na situação de família e inclusão, que isso é muito importante, até mesmo porque essa criança, ela tem o seu direito de viver em condições, né, de bem-estar e qualidade de vida. Exato. E sendo criança, além disso, ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa se socializar. E é isso que complica também, porque é algo novo? Não, ela já não é mais nova. As pessoas já têm condições de saber, né? Pelo menos ter orientações. Essas orientações provindas de um meio de comunicação como o nosso agora, ou então mesmo a comunicação que chega à escola, que vem das rádios, televisão, entre tudo. Então, maciçamente, essas pessoas, elas vão ficando mais a par disso. E isso, para nós, nos faz com que essas crianças, elas tenham resultados melhores na escola, resultados melhores dentro de casa, junto com a família, só que tem que ter um apoio mútuo.
E acho isso bem interessante, porque como a gente conversava um pouquinho antes sobre isso, né? Eu e o Vitor, a gente trabalha diretamente na intervenção da criança atípica, né? Então, a gente vai, dentro ali do meu trabalho, qual que é o objetivo? É fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida, né? E que ela consiga atuar no mundo de forma funcional, que o mundo funcione para ela funcione para esse mundo, ela seja, né, um cidadão ativo, enfim. Mas o que muito me questiono, e eu falo muito sobre isso também com as famílias, é o quanto as famílias e as famílias e a sociedade típica, né, de forma típica, se prepara para receber essa criança, esse adolescente, esse adulto, enfim. Então, sim, as intervenções são extremamente necessárias, vão continuar sendo, né? Porque essa criança precisa também conseguir estar nesse mundo que seja bom para ela, né? Dúvida, Que seja claro. funcional para ela. Mas a sociedade, no geral, né? A gente entende que está preparada, está se adaptando tanto quanto consegue, tanto quanto pode. A gente sabe das mil possibilidades de adaptações. A gente está aqui toda hora, né, Vitor, levando isso, de o que pode ser feito. Então, eu acho que é uma conversa bem importante. Né? Com certeza, bem sem importante. dúvida. Sim. Eu concordo super, né, com a Maria. Eu acho que quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, acho que uma das coisas que a gente precisa deixar sempre muito claro é que é para toda a vida, né? Esse é o ponto inicial. Independente da terapia, né, a terapia, a psicoterapia, a fonoterapia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, seja qual for a terapia, tem o objetivo de trabalhar para que essa criança ganhe em qualidade de vida, né? A criança com TEA para que ela consiga, com mais efetividade, com mais qualidade, ter ganhos sociais, ter ganhos acadêmicos, enfim. Esse é o objetivo da terapia. Mas sempre vão haver sinais e sintomas do transtorno, né? Isso sempre vai acontecer. E quando a gente pensa em socialização, quando a gente fala da criança dentro do espectro, é o nosso principal objetivo, né? Então, assim, tanto que quando a gente pensa, vamos pensar, né, em modelos de intervenção específicos da criança dentro do espectro. ISDM, CERTS, Jasper, própria ABA, DIR, todos eles focam em comunicação social, habilidades sociais, vínculo. Então, esse é o foco, né? Sim, que a gente claro. consiga apoiar essa criança a se desenvolver e a se sentir parte daquele ambiente social. Isso. Qual é o grande desafio, né? Essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele vai ter algumas adaptações que são inevitáveis, porque a gente vai ter, em determinado momento, algumas limitações para algumas coisas, né? Então, assim, nós temos crianças dentro do espectro, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de desenvolver comunicação verbal. E aí essas crianças, por exemplo, hoje em dia a gente utiliza muito comunicação aumentativa e alternativa. A escola muitas vezes tem dificuldade em incluir a CA dentro do ambiente, né? E os alunos, os colegas, os pares, têm muita dificuldade também de entender aquilo como um meio de comunicação. Então, como a Maria muito bem pontuou, a gente tem 2 desafios quando a gente fala de TEA dentro desse ambiente de socialização e dentro dessa questão de inclusão. O primeiro ponto, que são as próprias crianças dentro do espectro e as famílias dentro do espectro, monitores, ATs, terapeutas, enfim. E uma outra parte, que são as pessoas que rodeiam tudo isso, né? Eu sempre digo para os pais dos meus pacientes, né? Quando alguns perguntam assim, poxa, mas e se ele ficar usando CA para a vida toda? Né? Eu digo, e aí, né? Qual é que vai ser o problema? A gente precisa entender também que a nossa realidade hoje é que a gente tem, numa escola, 10 crianças, vamos jogar para cima aí, que usam CA, né? Como meio aumentativo ou alternativo de comunicação. Mas daqui a algum tempo, a gente vai ter muito mais. Ou, daqui a algum tempo, essas crianças vão se tornar adultos e vão utilizar a CA dentro, por exemplo, de um banco, dentro de um hospital, dentro de uma empresa. E aí a gente precisa pensar também na outra via, né? A gente não pode jogar toda essa responsabilidade no colo dessa criança e dessa família. A gente tem que pensar também em como esse parceiro de comunicação, esses parceiros de trabalho, esses parceiros da escola, as famílias dessa criança
que não está dentro do espectro, como que isso vai ser dialogado nesse contexto, né? Como que essa criança está preparada para acolher essa outra criança que tem um funcionamento diferente, Exatamente, né? Então, é um desafio de duas pontas ali para a gente conseguir trabalhar. Sim, claro. E eu acho que hoje, talvez o desafio, às vezes, é maior na ponta de manejar as famílias que não têm filhos dentro do espectro do que manejar aquelas famílias que têm filhos dentro do espectro. Exatamente, né? Porque um dos relatos mais comuns que a gente recebe, né? Eu acho que a Maria com certeza já ouviu isso. Meu filho tenta brincar, mas não consegue. Né? Meu filho tenta ser incluído, mas ele não consegue. Meu filho nunca foi convidado para uma festa de aniversário. Sim. Então, são relatos, assim, de 90% das famílias atípicas que a gente recebe, né? E eu acho que se a gente conseguisse manejar essa outra ponta também, eu acho que o trabalho de todo mundo conseguiria ser um pouco mais efetivo, né? Porque a gente tem recursos para manejar isso claro, tudo. Sim, sem dúvida. Né? Mas esse é um dos grandes desafios hoje em termos de socialização. E por isso que eu acho que o TEA ainda é muito dolorido para muita gente, principalmente para as famílias, né? Porque dói muito olhar para uma criança que tenta, né? E que não consegue se sentir incluída dentro de grupo de pares, né? Dentro de um grupo de crianças, ou que nunca, por exemplo, foi convidada para uma festa de aniversário. Exato. E aí a gente já começa com a questão de o conceito de inclusão ser muito confuso para as pessoas no geral. Porque se entende que inclusão é o tratar todas as pessoas da mesma forma. E isso não é inclusivo. Né? A partir do momento que eu não vejo a necessidade de cada uma dessas pessoas, dessas crianças, de terem as suas diferenças valorizadas no sentido de compreendidas, né? E aí sim, então eu trazer algo para fazer com que essa criança participe das mesmas coisas, né? Como é o caso da festa da criança, por exemplo, né? Hoje a gente tem ali na clínica, a gente tem os ATs, né? Que é o assistente terapêutico. Ele consegue fazer o acompanhamento dessa criança nesses ambientes para trazer isso. Então, a inclusão, ela não é necessariamente eu tratar todas as pessoas da mesma forma. Né? Porque se eu trato todas da mesma forma, sem ver as necessidades de cada uma, inclusive eu excluo, e não incluo. Né? Então, é muito importante, e vejo que isso começa nesse viés já, né? Que é anterior a todas essas questões ainda. Exato. Então, é um conceito que precisa ser melhor entendido, compreendido e amadurecido. Exatamente. E Maria e Vitor vão deixar registrado aqui, o autismo ele não é doença, um espectro que tem origem epigenética, que é um pouco da genética, um pouco do estilo de vida e um pouco do meio. Né? Então, não é uma doença. Não é contagiosa. É bem pelo contrário. O que contagia ali é o amor que uma pessoa tem por outra. E aí entra uma inclusão, entra a empatia, entra a compaixão, né? De tu ter dentro de uma situação, né, de comunicação, tu poder abrir a atenção àquela criança que ela quer o quê? Ela quer fazer parte, ela quer estar junto, ela quer brincar, né? E aquele que está do outro lado tem que sentir que tem uma diferença, mas ao mesmo tempo está incluído, está junto. Mas tem que amadurecer. Tem que amadurecer. Sim. Simbologias. Semana passada, eu levei meu filho na Unimed e o Diogo estava com febre, então levei, né? 39,2 tem que ir, né? Rapidinho. Sim. E cheguei lá e aí tinha um menininho que aí estava com o cordãozinho, né? Então, e ele gritando, chega por hoje, eu não quero mais vir aqui. E os pais assim, não, tá legal, tá joia, não vamos mais vir aqui. Tu já foi na médica, tá tudo tranquilo, beleza, vamos embora. Né? Então eu já vi que a família já entrava na vibe dele. Mas a situação de simbologia também é legal. Hoje no mundo todo, né, as pessoas já sabem que aquela criança, né, que já vem ou na camiseta, ou, né, já está identificando. Então é o quê? É um aviso. Né? Olha, não é que seja algo especial, pode ser, mas é o especial assim que tem que dar uma atenção. Não é para se afastar, é pelo contrário, é para aproximar.
né? Se for o necessário. Então, a simbologia ajuda também. Tanto que a simbologia está até no dia, né, do mês que se volta mais para o lado do autismo. Eu acho que essa simbologia ela se torna importante, né, porque o TEA ele é invisível, né? Então, exato. assim, a gente não tem ali algo que identifique o TEA, né? Sim. Então, esse uso é importante porque o que a gente espera, né, que aconteça e por que a gente estimula tanto as famílias a fazerem esse uso nesses meios sociais, né? Porque quando essa criança ela entra nesse meio social, a gente espera que aquela equipe daquele lugar, enfim, atendente, enfim, né, que esteja envolvido no atendimento daquela criança, consiga olhar para aquela simbologia, identificar que talvez aquela criança necessite de um suporte maior para alguma coisa e consiga adaptar, então, o seu atendimento para conseguir fazer com que aquela criança, aquele adolescente, que aquele adulto seja atendido da melhor forma possível e se sinta confortável naquela situação, né? Eu acho que a simbologia, ela perde um pouco o sentido quando isso não acontece, né? Então, assim, a simbologia não serve só para identificar, né? Mas ela serve para que o outro consiga se adaptar e consiga fazer o melhor atendimento para aquele sujeito, né? O melhor atendimento possível para aquele sujeito. Que contempla exatamente o que a gente vem falando. Exato, né? Desse típico. Nós estamos montando muito bem esse quadro. Mas eu acho que o caminho é esse, assim, né? A gente ainda tem... eu vivi alguns períodos, assim, de um pouco de preconceito, assim, de algumas pessoas com essas simbologias, né? Então, diziam assim, não é necessário, parece que vão emplacar a criança, né? Existe muito essa questão. Porque parece que não... o entendimento é que é de fato só para uma identificação, né? Só para se dizer, não, olha o que eu sou. Identificação, exatamente. Né? Mas não é esse o intuito, não, né? Mais uma vez, a gente precisa pensar que essa criança, esse sujeito, exato, ele tem algumas necessidades e precisa de alguns suportes em determinado momento, e isso vai auxiliar, porque também ninguém é obrigado a chegar em determinado lugar e dizer, olha, eu sou autista, eu estou dentro do espectro, eu preciso que você me trate diferente, né? Claro, a gente espera que o interlocutor ali corresponda a isso, aí. né? Principalmente adultos com crianças. Exato, a ideia é exatamente essa, é trazer essa facilitação desse contato com a sociedade, né, para esse autista. Isso. Então, a gente tem essa discussão, sim, né, de usar, não usar, enfim, mas a importância é que essa sociedade entenda que existe uma tipicidade ali e que talvez a forma com que eu vá lidar também precise de uma tipicidade e está tudo bem. Né? Vai ter alguns comportamentos diferentes. Isso. Né? E aí vai precisar de um tipo de suporte diferente, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Essa aí e tá tudo bem. E porque, falando em comportamento agora, né? Quais são os diferentes comportamentos que o autista ele apresenta? Por vezes ele está num aeroporto. E no aeroporto tem avião, tem isso, tem aquilo. É uma criança que pode se destacar no meio através do comportamento dele? Sim, né? Então, uma criança atípica, ela tem comportamentos atípicos, ou seja, comportamentos que muitas vezes não são esperados para aquele ambiente em que ela está inserida. E é a primeira vez que ele vai no aeroporto. E é a primeira vez que ele vê um avião. A gente entende que por hoje, se a gente tem uma nomenclatura de espectro, entender que cada criança é muito diferente. Né? Então, a gente não tem como definir uma forma específica em que uma criança vai se comportar em um determinado lugar, em um determinado acontecimento, enfim. Mas a gente entende que pode haver essa atipicidade. Então, tem ali as questões sensoriais, né? Que às vezes a gente sabe que ali 90% da pessoa autista, ela tem algum tipo de alteração sensorial e que afeta diretamente esse comportamento. Exato, né? Isso. Então, ali a gente tem ferramentas que essa pessoa pode utilizar, né? Já com a criança e o adulto, então, né? Para lidar melhor com essa situação. Mas a gente entende que podem haver esses comportamentos atípicos e possivelmente vão haver, né, nesses ambientes, por ser algo... então, a gente tem ali uma questão de TEA de uma
dificuldade numa flexibilidade cognitiva, ou seja, de ser flexível nas situações em que surgem, né? Sim. Então, essa dificuldade de ser flexível, às vezes, pode gerar comportamentos, né, devido a esse estresse, de ter que lidar com algo diferente, Claro. né? Então, a gente tem também as estereotipias, né, que são comportamentos repetitivos que trazem essa regulação, né, para o autista. Então, a gente tem alguns, né, que possivelmente aparecem nesses momentos. Sim, sim. Mas isso eu acho muito importante também, a gente ter essa ideia de que cada criança é muito diferente, né? Então, a gente não tem necessariamente o padrão. O que a gente sabe é que existem comportamentos atípicos por ela ser uma criança atípica. Que nem largar agora o barulho pro fonoaudiólogo. E ele falar sobre o barulho pro autista. O que acontece, né? Dentro do modelo do SERTS, que é um dos modelos de intervenção, se fala muito em um comportamento menos convencional e mais convencional, né? Eu acho que a Maria falou um ponto muito importante, né? Que é esse processo de regulação. Vamos pensar no som, né? Quando a gente fala, por exemplo, de crianças dentro do espectro, a gente tem um estudo, acho que 2019, se eu não me engano, que mostra que 60% das famílias de crianças dentro do espectro tem essa questão da queixa com o incômodo, do desconforto com sons muito presentes. Né? Então, isso de fato é muito importante para eles. Não é só o auditivo, né? A Maria muito bem pontuou. É uma série de alterações sensoriais, que aí entra mais uma vez a importância do terapeuta ocupacional também para conseguir manejar. Mas vamos pensar numa criança dentro desse contexto, né? Do contexto do aeroporto, onde a gente tem, primeiro, muita gente, né? Então, só quem tem alguma alteração sensorial sabe do quanto o aglomerado de pessoas desorganiza, né? Eu tenho TDAH. Aí eu sempre brinco, quando eu vou no mercado e o mercado tá muito cheio, eu preciso sair pra fora de novo, pensar no que eu vou comprar pra poder entrar de volta. Porque aquele monte de gente me desorganiza tanto a ponto de eu não conseguir lembrar o que eu preciso comprar. Né? Então, assim, num lugar onde já tem uma quantidade grande de pessoas e é onde a gente tem muito barulho, né? O que a gente precisa entender? Para qualquer criança, né, principalmente ali pré-escolar, o processo de regulação emocional é muito difícil. Muito, né? Porque vamos pensar a gente enquanto adulto, né? Como que a gente se regula, como a gente se organiza. Quando a gente fica ansioso, a gente também tem alguns comportamentos mais convencionais. Claro. Às vezes também menos convencionais. Sim. Né? Então a gente bate o pé, a gente caminha de um lado para o outro. Eu sempre brinco com os pais dos pacientes. Às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente fica caminhando de um lado para o outro sem ter motivo nenhum. A gente não vai resolver nada caminhando de um lado para o outro, mas a gente fica para se organizar. Né? Tem gente que rói unha, né? Tem gente que chega a sair sangue da unha porque está num processo ansioso. Né? Então, a gente busca formas de se regular. Né? Só que a gente consegue desenvolver isso observando. Então, a gente observa o outro, vai testando, testa um, testa outro, e a gente vai conseguindo se organizar emocionalmente. A criança dentro do espectro, ela tem essa dificuldade de conseguir desenvolver formas mais convencionais de conseguir se organizar, de conseguir se regular. É muito difícil para ela conseguir entender o que ela está sentindo e conseguir se organizar, né? Fazer um processo de autorregulação. Isso, já começa nessa criança conseguir entender os estados mentais, que a gente chama, né? Que é a percepção, a dor, né? Ela tem a dificuldade de perceber nela mesma isso, né? E no outro também, né? Naturalmente. Perfeito. Então, assim, vão existir crianças dentro do espectro, por exemplo, que vão ter dificuldades com relação ao som, por exemplo, de fazer o básico de autorregulação, que é sair de perto da fonte sonora. Né? Então, o primeiro ponto, muitas vezes, que elas fazem já é entrar numa crise. Então, elas já se desorganizam e elas começam a chorar, enfim, às vezes elas têm algum comportamento... Agitação motora, um comportamento autolesivo, né? Então, assim, elas já têm dificuldade de se afastar da fonte sonora, né? Muitas delas têm essa dificuldade, tanto que às vezes é um objetivo nosso de terapia. Isso, que ela consiga se autorregular, ou seja, identificar o que está causando esse problema e se afastar desse problema, como todos nós conseguimos fazer, né? Então, assim, esse processo... é um processo bastante delicado, né? Então, a gente precisa também, a gente sempre vai fazendo um jogo ali de peças
do que de fato é mais urgente e mais importante, do que pode ser jogado mais pra frente, né? Claro. Enfim, um flapping num momento de euforia, talvez não gere problema nenhum pra criança, porque ela tá feliz, enfim, como a gente bate palma, ela tá fazendo esse movimento. Mas outros comportamentos ali que são desencadeados, e é muito importante a gente identificar gatilhos também. Isso, super. O que causa isso, para que a gente esteja preparado e para que as pessoas estejam preparadas também. E aí a gente faz toda a análise funcional desse comportamento. Então vamos dizer que a estereotipia seja esse comportamento, né? Ela é causada por algo, né? E a gente precisa entender o que antecede esse comportamento que é negativo para essa criança, para que daí a gente possa então trabalhar, né, no sentido de modificar, pensar nesse antecedente, por exemplo, o barulho, enfim, né? E aí sim conseguir oferecer ferramentas para que isso fique o mais, que palavra eu vou usar? Não tranquilo, mas que essa criança consiga lidar com aquilo, né? Da forma com que ela encontre, enfim, né? Que seja positiva para ela. Que consiga sair daquele problema que seria para ela. Isso, que consiga resolver, que é consiga outra ter questão. uma resolução melhor. Então a gente fala de teoria da atitude, mente, né? que tome sua atitude. muito, muito difícil para a criança autista, né? Em diferentes graus, enfim, mas é algo muito difícil para a criança, a teoria da mente, que é a teoria que vai ver todos esses processos de estados mentais, tanto o meu quanto do outro. Claro, sim, né? sim. Então é muito difícil para eles fazer essa leitura. Sim. Hiperfoco. Depende. Não tem como. Essa palavra, né? Porque é mito ou não é mito? Mito é realidade? Não, é realidade? Não é muito, não. Acontece, né? Então, assim, por que eu disse depende? Porque eu acho que antigamente a gente tinha uma visão de hiperfoco muito negativa, Exato, né? isso aí. Parecia que o hiperfoco a gente precisava cortar Tirar, ele a todo custo. Como a gente tem com a estereotipia Isso, ainda exatamente, também. né? Então, assim, como que a gente tem visto, principalmente abordagens mais naturalísticas, né? E abordagens que mais atuais, e aí quando a gente fala mais atuais, 2000 pra cá, né? Claro, sim. Que tem visto isso, né? O hiperfoco é uma janela importante, né? Então, assim, quando a gente fala de engajamento, né, que a criança dentro do espectro, ela se sinta à vontade dentro do ambiente, dentro do setting terapêutico, consiga iniciar a interação, consiga estar conectado com o terapeuta, que é crucial para que eu, enquanto fonoaudiólogo, por exemplo, consiga modelar questões verbais para ela, modelar dentro da comunicação aumentativa e alternativa, desenvolver e apoiar ela para desenvolver questões de comunicação, ela precisa estar envolvida comigo. Nada mais justo do que eu começar pelos hiperfocos. Então, se ela ama números, a gente vai começar por números, né? O que não pode acontecer, né? Isso acompanhar a minha terapia a vida toda e aquele movimento ser o mesmo durante as terapias inteiras, né? Um dos grandes objetivos é que a gente consiga variar isso. Então, a gente começa com hiperfoco, mas a gente vai oferecendo, vai modelando e vai variando esse processo, né? Até a gente conseguir variar essa brincadeira que é extremamente importante, trazer mais flexibilidade, trazer mais complexidade para essa brincadeira. Mas os hiperfocos hoje são nossos aliados. E a gente sabe que um dos critérios de diagnóstico do TEA é o interesse restrito, né? Então, a gente já entende que essa criança vai trazer um interesse restrito mesmo, né? Mais específico para determinadas questões. Quando a gente fala de hiperfoco, né, o que a gente precisa cuidar bem, como o Vitor colocou, é para que esse hiperfoco não limite essa criança. Eu acho isso muito importante. Né? Sim, então, a gente utiliza muito como nosso amigo ali no momento da terapia, mas utilizando isso para que a gente possa incluir outras coisas para que essa criança não se limite. Porque eu vejo que o problema, se a gente pode dizer assim, do hiperfoco, a questão negativa do hiperfoco, é se ele limita essa criança. Claro, né? sim, sem dúvida. Que a gente não quer que ela se limite, né? Acho que ela para isso, entender. Inclusive, que a gente intervém, né? Para que ela esteja sempre aprendendo coisas novas e indo além. Sim, né? sim. E técnicas terapêuticas. Agora chegamos no... A gente tem várias, né? Eu acho que dá pra gente falar ali do estudo 2020, ali existem vários estudos, mas 2020 a gente teve um estudo muito importante, publicado por uma associação norte-americana de estudos dentro do espectro do autismo, onde eles publicaram, então, uma série, acho que, se não me engano, são 28 técnicas, modelos de intervenção e técnicas de intervenção que são baseadas em evidência
para a criança dentro do espectro, né? Para os sujeitos dentro do espectro. E ali a gente tem inúmeras, tá? E eu acho que um ponto que é bem importante a gente salientar é que eles não trazem, e é muito difícil isso aparecer, uma profissão, né? A gente não se traz assim, psicoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional. Se trazem técnicas, né? Que muitas vezes várias profissões utilizam das técnicas de mesmo embasamento, mas dentro da sua especificidade. Então, o que a gente tem hoje no Brasil mais latente, né? E o que a gente precisa entender que esse estudo traz e outros estudos já trazem pra gente. A análise do comportamento aplicada, que daí depois a Maia pode falar um pouco mais, porque ela está dentro desse processo, é uma ciência, né? Então, tem princípios ali de estudos durante muito tempo. É hoje a ciência que traz, então, melhores indícios para esse desenvolvimento dessas habilidades e esses processos dessas crianças dentro do espectro. Eu sempre brinco que a gente tem uma evolução dessa ciência ABA durante o tempo, né? Então, hoje a gente tem uma visão um pouco mais naturalística desses processos, ou seja, a criança precisa estar dentro de um ambiente semelhante ao ambiente social, com entradas, né, de estímulos semelhantes ao ambiente social. Então, tudo precisa ser muito semelhante, por isso do naturalístico, ao ambiente social, para que ela consiga reconhecer, para que ela consiga generalizar, utilizar isso em outros ambientes. E aí a gente tem o que a gente chama hoje de NDBIs, né, que são essas intervenções naturalísticas, que daí a gente tem alguns modelos que são os principais, né? Então a gente tem o World Start Denver Model, que é um dos mais utilizados, eu acho, mundo afora, que trabalha muito com intervenção precoce e o ensino de diversas habilidades em vários domínios, linguagem compreensiva, expressiva, motricidade, independência, imitação, enfim, em vários domínios. A gente tem o Jasper, por exemplo, que é o que hoje é o mais atuo, que tem um foco maior em comunicação social, regulação, engajamento. A gente tem o CERTS, que tem um foco também um pouco mais em comunicação social. Nós temos o DIR, que é um método de intervenção, um modelo de intervenção que não está tão incluso dentro das NDBIs, né? Porque ele tem um modelo de formação, enfim, de intervenção diferente, mas tem todo esse foco em desenvolver essas habilidades na criança da mesma forma, mas com estratégias diferentes, com uma visão diferente. Todas essas que a gente apresentou antes, elas incluem teorias e aspectos que envolvem a ciência ABA, né? O DIR, por exemplo, não traz essas questões teóricas que envolvem a ciência ABA, por exemplo. Mas não deixa de ser efetiva também, né? Claro, são só visões diferentes acerca daquele sujeito. Mas eu acho que o que a gente tem hoje são muitas possibilidades, muitas, né? Sim. E eu acho muito produtivo que a gente consiga ter essas várias possibilidades, porque a partir dessas possibilidades a gente consegue desenvolver mais algumas coisas, menos outras coisas, né? Porque quando a gente fala de fonoaudiologia, por exemplo, em algum momento se entra a fonoaudiologia tradicional ali, né? Claro, porque às vezes é preciso, grande parte das crianças... É o básico, né? Isso, grande parte das crianças tem, dentro do espectro tem alguma questão estrutural de linguagem ali, né? Vocabulário, semântica, morfologia, sintaxe, enfim, que vai aparecer em algum momento, questões motoras de fala que a gente vai precisar entrar. Mas eu sempre brinco quando eu vou falar para graduação ou para graduandos que se a gente não tiver essa formação de modelos, é muito difícil atuar, porque a gente não é preparado para conseguir entender comportamento, por que a criança está fazendo aquilo, como que se maneja, e a gente se desespera. Com certeza, sem dúvida. Porque é muito complexo, né? Então, eu acho que possibilidades a gente tem inúmeras, né? O que a gente tem, então, dentro desse estudo, são essas intervenções, né, que englobam a ciência ABA, que são naturalísticas, que, de fato, têm uma efetividade bastante grande. A gente tem integração sensorial, né, que a integração sensorial de áreas é feita por terapeutas ocupacionais. A gente tem comunicação aumentativa e alternativa. A gente tem histórias sociais. A gente tem inúmeras possibilidades aí de intervenção. Então, assim, por falta de modelos de intervenção, não é um problema. Não é um problema. Que maravilha. E isso é bem importante também para ficar claro, assim, a ABA é a análise do comportamento aplicado, é a ciência que embasa todos esses modelos de intervenção, né? Então, a ABA
por que nesse momento ela é tão vista como tão positiva para o acompanhamento de crianças, adolescentes, adultos, enfim, no TEA, né? Porque ela tem uma questão individualizada, né? Então, ela tem várias dimensões dentro dela. Uma delas é essa questão de ser individualizada, então cada um dentro das suas necessidades, né? Ela é baseada em evidências, né? Então muitos anos, no Brasil ela chegou aí nos anos 60, mais ou menos, né? E desde lá, então, como bem disse o Vitor, muitas evoluções, enfim, hoje a gente tem o naturalístico como uma forma de trabalhar mais utilizada nesse momento, né? Mas a gente tem o ABA mais estruturado também, né? Que também é muito útil em determinadas situações, enfim, com a criança, mas essa dimensão de ser personalizado, de ser baseado em evidências, né, na ciência mesmo, a questão de ser generalizável, ou seja, é algo que a gente entende e a gente incorpora com essa criança para ajudá-la a ampliar isso para todos os ambientes em que ela frequenta, claro. Né? Por isso o Vitor coloca que o interessante é em lugares que façam sentido para essa criança. A ambientação. Isso, exato. A gente conseguir trazer para esses ambientes. Então, a gente tem hoje uma intensidade também por questões de repetição, né? Então, a gente entende que através da repetição e da constância é que esse indivíduo vai se desenvolver, né? A gente tem o treinamento de habilidades dentro de ABA, que é o que a gente entende que a gente faz uma avaliação e entende quais habilidades essa criança precisa trabalhar nesse momento e a partir daí a gente vai intervindo. Então, né, e cada criança tem a sua forma e a gente consegue ter dentro de ABA a gente consegue então, qual que é o objetivo? É a gente entender esse comportamento, né? Entender por que ele aparece, como ele aparece, isso funciona, se esse comportamento é funcional, né? E trabalhar em cima desse comportamento. E para isso, então, a gente utiliza os interesses da criança de forma naturalística, né? Então, e hoje... que ela vai entrando também na sistemática de vocês. Eu acho que tem um ponto importante também, né, Maria? A ABA, como a gente estava falando, é uma ciência, né? Mas ela tem um domínio bem importante do processo da psicologia, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de fonoaudiologia que se utiliza da ciência ABA, a gente não fala, por exemplo, de fono-ABA. Fono-ABA não existe, né? A ABA tem uma estrutura própria de funcionamento. E isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes acontecem erros de intervenção, ou intervenção pouco efetiva, ou intervenções, assim, absurdas em termos de qualidade, de respeito à criança e ao adolescente dentro do espectro, muitas vezes porque a pessoa não está fazendo aquele método de intervenção, né? Porque para fazer esse método de intervenção, vou dar um exemplo do Jasper, por exemplo, ou da EMT, que é o que eu tenho a formação agora. A gente precisa fazer introdutório, precisa fazer avançado, que é presencial, então a gente fica uma semana em determinado lugar, em determinada cidade, atendendo essas crianças. E aí um supervisor fica olhando para ver se a gente está com efetividade ou não dentro do método. E para a gente ser certificado, a gente precisa fazer gravações de vídeo de sessão e enviar para os autores do método para eles dizerem que de fato a gente está fazendo aquilo. Os autores. Isso. Então, assim... não é simples, né? Então não é qualquer pessoa que pode dizer que está fazendo aquilo, tá preparado. Porque precisa muito estudo e muita coisa por trás, né? Então, grande parte, eu acho, dos erros que se tem dentro de intervenção é porque, de fato, não se faz a intervenção. E isso aí tem que ser exigido mesmo, porque também é complicado, né? E agora, chegando ao final do Cast Doctor, deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo, nos escutando. Vamos lá, então. Eu acho que o que eu falo e é uma coisa que eu falo sempre, assim, e acaba virando o meu lema, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente como adulto, de se colocar na posição de adulto. Porque quando a gente fala de crianças dentro do espectro, existe uma chance muito grande de pessoalização, né? De se pessoalizar os comportamentos, de se pessoalizar essas relações no sentido negativo, né? Essa criança não quer entrar na sala porque ela tem um problema comigo, né? E a gente precisa lembrar que os adultos das relações somos nós, sempre, né? A criança, dentro ou fora do espectro, ela está aprendendo a lidar com essa carga que é o mundo, né? E o nosso papel enquanto adulto é dar suporte para que isso aconteça da melhor forma possível,
Então, a gente sempre precisa se perguntar, terapeuta ou qualquer outra pessoa, membro da sociedade, eu estou fazendo o meu papel enquanto adulto, né? Porque se eu não estiver fazendo o meu papel enquanto adulto, é difícil que eu consiga dar suporte para a criança conseguir se desenvolver. Sem dúvida. Então, eu acho que a principal mensagem que eu tenho para dar e a principal bandeira que eu levanto é que nós tenhamos interesse, né? Que nós sejamos adultos e que nós tenhamos interesse em tornar as coisas um pouco mais fáceis nesse processo de inclusão. Sempre quando existe a oportunidade de alguém perguntar o que eu posso fazer, eu tenho um aluno dentro do espectro, me diz o que eu posso fazer para ajudar. Esse é um princípio importante, né? Maravilha. Então, Perfeito. esse é um tópico aí que está latente. E acho que hoje a nossa conversa trouxe muito isso, né? E para mim também fica uma mensagem muito parecida com a do Vitor, que é a gente pensar exatamente o que nós estamos fazendo, né? Para que, de fato, essas pessoas sejam acolhidas dentro das suas diferenças, né? E a gente pensar que nós estamos num mundo com uma diversidade imensa, não só dentro de espectro, mas de tantas outras coisas, né? Sim. E que estamos fazendo a nossa parte, né? Assim como o Vitor traz, estamos sendo os adultos da relação, né? Estamos fazendo a nossa parte para que, de fato, a gente entende aqui o nosso público do espectro, o quanto demanda deles, o quanto é difícil para eles todo esse processo de conseguir estar fazendo parte de uma sociedade, né? E nós que somos essa sociedade, estamos facilitando esse processo, Certo. Estamos fazendo a nossa parte. E muito bem. Então, né? Acho Sim. que esse é o ponto também, assim, que a gente gostaria que eu gostaria de deixar, assim, no geral, né? Para que a gente pense sobre isso. Vitor, Maria, primeiro, parabéns, né? Pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo e que vocês estão se aprofundando cada vez mais. Eu sei que isso é uma missão, né? Através de um propósito. E esse propósito é muito bonito, que é ajudar essas crianças que estão dentro de uma família e que a família está inserida na sociedade. Eu vou deixar aquela frase famosa, amai-vos uns aos outros. E é dessa forma que eu termino o Cast Doctor, falando sobre amor. Precisa mais? Acredito que não. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que está nos assistindo. E outra, vão lá no Instagram e coloca assim, @FalaDoctor. Siga o Fala Doctor e sigam esses profissionais que estão aí, envolvendo vocês com comunicação, com conteúdo valioso. E, claro, levando saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até a próxima!